começamos esse quarto bloco com a participação do nosso telespectador. O questionamento sobre o ICMS e a unificação. Como o telespectador será atingido caso a unificação ocorra? E se há uma data já prevista para a decisão final? A data não está prevista porque ainda está assim, em intensas discussões, né? E o telespectador, pessoa física, individualmente, não tem assim uma perspectiva de ser atingido a curto prazo, porque vai continuar havendo a oferta de produtos no comércio. O que pode acontecer é uma queda do emprego industrial se houver alguma redução na vantagem comparativa. É interessante deixar claro que hoje o governo do estado ele já trabalha com uma alíquota de 7% para as vendas internas aqui em Manaus. Então, uma alíquota que normalmente seria de 17%, ele incentiva os empreendimentos a atenderem a demanda de Manaus a um ICMS 7% e que deveria essa redução ser repassada para o consumidor final. Então, em alguns produtos fabricados aqui na Zona Franca, os empreendimentos produtores, eles deixam uma parcela para atender o nosso comércio e trabalham com a alíquota de 7%, o que beneficia o nosso consumidor final. E como o professor Laredo já falou, a curto prazo ele não seria alcançado, né? Porque nós temos ainda a oferta dos produtos e ele continuaria tendo o mesmo atendimento e trabalhando basicamente com os mesmos preços. Ou seja, a gente botando na balança, não apenas o polo industrial seria prejudicado no caso, ou pelo segundo ponto de vista apresentado pelo economista José Laredo, nem tão prejudicial assim, né, se analisar de uma forma geral. E a questão do microempresário, ele também é afetado por essa mudança, não é isso? Mas nós temos que entender, dentro do pacote de incentivos que o governo do estado participa, para esse microempresário que produz bens intermediários e que atende as empresas da Zona Franca, ele tem diferimento, ou seja, ele já não paga o ICMS hoje, não é? Então, a alíquota subindo ou descendo, ele já tem um benefício do governo do estado, que é o diferimento, que na verdade é a isenção do ICMS. E quando ele trabalha com outro componentista, ou seja, a transação entre o componentista, esse microempresário atende uma empresa de componentes que depois vai atender uma indústria de bem final, esse microempresário ele não paga nem as contribuições, que é o FTI e a UEA. Então ele está completamente isento de imposto. O que é FTI e UEA, para quem está nos assistindo? Fundo de turismo do estadual, né, que o governo utiliza para incentivar o turismo interno. E FPME é o Fundo de Pequena e Média Empresa, também criado pelo governo do estado, que é cobrado sobre o crédito estímulo, sobre o nível de isenção. Mas o que eu queria também acrescentar é que essa redução do ICMS, sintetizando, ela vai dar, num primeiro momento, uma queda na arrecadação do estado. Como o senhor falou, né, em alguns pontos. Em alguns aspectos. Mas essa compensação pelo fundo que vai ser criado também cria uma preocupação, porque esse fundo, de como será a frequência da entrada desse dinheiro, como ele pode ficar sujeito ou não às opções do Palácio do Planalto, né? Ele pode ficar sujeito a contingenciamento ou não, como fica hoje a receita própria da SUFRAMA, ninguém sabe. Então, são mais incertezas. Quando o dinheiro é programado vir do federal para o estadual, ele também tem que ter todas as preocupações das condicionantes, dependendo do estado da economia, né?
O mais correto é que o governo do estado tenha a sua própria arrecadação garantida por aqui mesmo, ficando a alíquota diferenciada para a Zona Franca de Manaus. Tá certo, José Laredo. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com a Amazônia em Debate. Mas é muito tempo.